Opa, hoje eu quero falar de um dos meus melhores projetos, beat que eu me inspirei muito quando eu tava ouvindo a God is Perfect do Freddie Gibbs, que foi produzida pelo The Alchemist. Usa um BPM bem mais baixo, então, não sei, deu muita vontade de fazer algo parecido, usando piano. E é o beat que eu mesmo fiz o instrumental, não usei sample nem nada do tipo. É meio que um boom bap, um lo-fi mais rápido, sei lá. Pra isso eu vou separar o vídeo falando do instrumental que eu fiz, da bateria e dos adicionais, como as automações, o arranjo que eu fiz, sons extras, etc. Para começar falando do instrumental, eu comecei por um piano, que é um piano do Addictive Keys, o Worn Times. Eu fiz dois acordes só, que é o acorde de Ré e o acorde de Dó, e eu só cortei as notas, eu fiz os acordes inicialmente, então eles eram perfeitamente retos aqui assim. E eu fui cortando, fazendo algumas mudanças, principalmente com essa função de Humanize, trocando onde que a nota começava, trocando a velocity, né? Que ele é bem aleatóriozinho aqui, e o piano ficou basicamente assim. Ele basicamente toca pelo beat inteiro, ele é bem repetitivo, ele é simples, mas ele funciona muito bem na minha humilde opinião. Na parte da mix, eu queria deixar ele mais com a vibe de um piano Rhodes, então ele é mais leve, mais calmo. Para isso, eu usei o equalizador do próprio FL Studio, eu tirei basicamente tudo que tinha de muito agudo e de muito grave, que tinha bastante aquele impacto inicial do piano, né? Eu coloquei isso. Então ficou mais a parte do meio aqui. Eu coloquei um pouco de saturação, um efeito de lo-fi, que nem eu falei. Esse plugin maravilhoso, que é o RC20 Color, colocando um pouco de ruído. Usei um Gross Beat para ele dar um efeito de chop nesse piano, como se eu estivesse cortando, como se fosse uma sample mesmo. E um limiter para fazer sidechain com kick. Então, o piano no total ficou assim. Depois eu fiz uma string que só segue as notas base do piano. Eu usei um preset aqui do Expand 2, o Big Soft Strings. Ele é bem simples mesmo, só isso. Eu fui interrompido nessa hora na gravação, mas basicamente o que eu fiz na mix foi colocar um equalizador para tirar um pouquinho do impacto da string, né, deixar ela mais reclusa, mas não tirar 100% da presença dela ao mesmo tempo. Um reverb para dar um pouco mais de presença ainda, deixar um pouco mais espacial, meio de fundo. E um kickstart para servir também como um simulador de chop, eu acho que dá para falar assim. Só que ele funciona certinho no tempo, que diferencia do gross beat que eu coloquei no piano. Basicamente isso. E o próximo elemento é o saxofone, o sax, que eu puxei do Zenology. Ele é muito simples também, esse que já não segue mais as notas base do acorde, mas ele é tão simples quanto, ele tá basicamente só na transição dos acordes, né? Então ele é muito simples. Na parte da mix não tem muita coisa, é só um equalizador que nem eu falei, né? Tira um pouco dos graves, dos agudos. Reverb, mesma coisa da string, deixar espacial, deixar com um pouco de presença ainda. E eu coloquei um delay que... Isso tudo aqui ajudou para deixar o sax um pouco mais leve, mais abafado e sem ficar parecendo goofy também, ficar parecendo que o Pateta vai tropeçar a qualquer momento. Então ficou desse jeito. E o último, eu não sei o que é, eu puxei aqui do Purity, é um Bazum VIP, não sei o que é um Bazum, ele aparece em momentos mais caóticos assim, que tá cheio de instrumento, de coisa, eufórico, mais movimento, coisa pra porra. Ele é desse jeito aqui, sem mix. Eu imagino que seja um instrumento de sopro, mas eu não sei que porra é essa. Na mixagem, eu coloquei uma saturação desse Chow Tape Model, que eu acho que eu já falei, né, mas ele é de graça. Fiz a mesma coisa que eu fiz nos outros dois aqui, que é tentar deixar ele mais leve, sem que doesse muito o ouvido, com ar mais espacial. Esse Transient Processor, que honestamente eu não lembro o que tá fazendo, aí ficou desse jeito.
Eu acho que dá pra falar também do ajuste de volumes. Aqui o piano eu deixei mais ou menos a mesma coisa. E nesses três eu diminui bastante, já que ele serviu muito mais para dar textura, para dar camada e também como que tá a abertura de estéreo ou mono. No piano eu deixei ele bem mais aberto, ele é bem estéreo. O string e o sax eu deixei bem mais mono e o basum, que eu não sei o que é, eu deixei mais estéreo também. Então o instrumental todo mixado ficou assim. Para mim tá funcionando bem legal e foi aí que eu decidi ir para a querida bateria e ir por baixo. Vou falar dos dois mais ou menos juntos. Falar da bateria inicialmente, ela não é nada complexa. Para mim tá seguindo o padrão que tá na God is Perfect, que é com hi-hat bem rapidinho, timbres bem mais finos, um kick com bastante impacto, bastante punch. Enfim, é uma bateria bem rapidinha, ela é assim. Pra mim tá funcionando bem legal. Os timbres que eu usei, né? E o padrão, o que é esse? O que é legal de perceber é que muita coisa tá bem fora do grid, pra parecer que é realmente um humano tocando, pra dar aquela sensação do The Alchemist. Esse é o timbre do Red. Estranho pra porra sozinho, mas deu pra ver que no contexto ele fica legal. E eu fiz dois padrões de hi-hat, né? Esse e esse que ele é mais diretão, quando não tem kick. O snare, que é o snare principal, ele bate simplesmente no 2 e no 4, bem simples. E um contra-snare, que é só um snare normal, mas ele é assim. Ele ajuda nessas partes aqui para dar mais movimento. O baixo eu puxei do Boo Bass, nessas configurações aqui, 100% de baixo, 0% de mid, 0% de treble. Ele segue o kick, dá pra ver aqui, ó, que bate no kick, aqui no kick, kick, kick. E ele segue a progressão de acorde do piano, então bem simples. E tem uma outra variação, que tem notas mais agudas, então ele é um pouco mais movimentado, ele é mais doideira, ele aparece em outros momentos. Aqui cortou, mas enfim. Então com o baixo, bateria bem tranquila, bem simples, desse jeito. Indo agora para mixagem, vamos primeiro na bateria falar do kick. Eu coloquei primeiramente o equalizador para tirar um pouco dos agudos e colocar um pouco mais de presença em grave, nessa parte média grave, porque o kick tem esse impacto que para mim tem muito presente na God is Perfect. Eu coloquei um Sausage Fattener, porque sim, queria dar distorção. E o plugin que eu usei bastante aqui, que é esse Transient Shaper. Eu aumentei o ataque dele, aumentei o sustain. O que isso faz? Aumentar o ataque faz com que o punch, quando o som ele toque, ele venha com um som mais alto. Então eu posso até comparar, vou colocar só o kick. Dá pra perceber que o som dele aumenta, o impacto inicial dele dá uma aumentada o volume. E junto com isso aqui, pra mim o kick ficou de jeito bem impactante, de jeito que funcionou muito bem. No hi-hat eu fiz coisas relativamente parecidas, também coloquei um Transient Shaper aumentando um pouquinho o ataque. Eu tirei um pouco dos agudos em dois equalizadores, não sei porquê, dois, mas enfim, para não doer tanto o ouvido dos agudos e também deixar um pouco mais abafado, só que isso eu usei mais especificamente o Love Filter. Ele corta algumas frequências agudas, acho que ele dá um high cut, que é o nome, então ele tirou algumas frequências agudas e deixou o hi-hat mais abafado. Era assim? Ficou assim. O snare principal, eu coloquei um equalizador para dar um ganho ali nos agudos, médio agudos, um reverb para aumentar um pouco da presença, também um Transient Shaper, aumentei um pouquinho o ataque só, e um delayzinho, eu acho que ficou muito bom, ele dá uma presença maior, e tudo isso serviu para abrir um pouco ele mais, dar mais presença. E esse delay, inclusive, foi muito bem controlado, foi difícil ajustar ele no jeito que ficasse bom, então ficou assim. E o outro snare era bem agudinho. Eu só tirei os agudos, dei um ganho maior ali nos médios, médio grave. Então a bateria mixada ficou assim, com o primeiro padrão de hi-hat, né? E o baixo, só para terminar essa parte, eu coloquei um Transient Shaper, agora com o efeito contrário, eu tirei um pouco de ataque, então ele tava com o punch inicial, eu diminuí esse punch para ele ficar, para esse impacto ficar no kick, que é um negócio que eu já vou explicar já, e eu coloquei também um equalizador para tirar tudo que fosse de agudo, que ele teria mais a presença nos graves mesmo. Isso que eu falei sobre deixar espaço de uma coisa para outra, tirar o impacto inicial do baixo porque já tá no kick, é um negócio que eu não lembro onde eu vi, mas ajudou muito eu aprender a mixar, que é você
você vê o beat como um quebra-cabeça, né? Você vê como coisas que vão se encaixando. Então você faz algo em um som para outro ganhar destaque, porque outro já tá com mais destaque, ou para as coisas não conflitarem, ou justamente para coisas conflitarem e dar uma distorção legal. No fim, um beat, uma música, é um quebra-cabeça gigantesco que você tem que ir ajustando na mix para as coisas fazerem sentido juntas. Os volumes no geral ficaram assim, relação a estéreo, o kick tá 100% mono, o hi-hat está 100% separado, esse snare, que é o mais aberto, ele tá um pouco mais aberto, obviamente, tá com estéreo. Baixo tá bem mono. Então, o beat aqui, ele já estava feito. O que tava faltando, só que eu comecei a reparar depois, era aquele algo a mais, assim, um diferencial, algum vocal, alguma coisa, alguma pessoa falando, algum som, um efeito sonoro, que tem bastante na God is Perfect. No início, vários áudios, o próprio Freddie Gibbs fazendo um monte de ad-lib, foi o que eu fui ajustando depois. Mas o beat já tava assim. Eu achei que ficou bem legal, só que ainda faltava isso. E foi quando eu comecei a pesquisar aqui no meu próprio FL mesmo, nessa parte aqui, talking people, talk, vocal, conversation, qualquer coisa para aparecer pessoas falando. E foi quando eu juntei alguns desses sons. Primeiro eu peguei esse aqui, que é alguém falando. Alguma pessoa aleatória falando. Isso aqui é um grupo de pessoas falando. E eu peguei esse som de estática, né, aquele de TV, meio que um ruído, que ajudou muito no arranjo, porque tem muita parte do beat que ele acabou ficando meio abafado. E isso aqui ajudou demais a dar destaque para essas partes, ficar mais impactante. Os outros dois, eles têm um diferencial. Deixa eu mostrar aqui, isso aqui tá na camada 6, deixa eu tirar. Isso aqui é uma pessoa aleatória cantando que eu achei também, ó. Eu tentei encaixar esse aqui inicialmente, não tinha ficado legal. Eu tive uma sacada que, modéstia à parte, pra mim ficou muito bom, que foi fazer um efeito de scratch, que muitos rappers antigos, MCs, não sei se MCs, não, os produtores faziam, um efeitozinho como se estivesse mexendo no disco. Então eu usei esse presetzinho aqui do Gross Beat, que é do próprio FL Studio, o Scratch Pattern 9, e junto aqui embaixo também, o mesmo nome, e eu usei um Pen Man, que faz o som ficar indo de um lado pro outro. Esse aqui já não é de graça, a não ser que você saiba procurar ele bem. Não vou falar nada mais que isso. Então desceu daquilo e ficou desse jeito. E esse vocal aqui, esse áudio, que é de uma cena do Rock 4. Aqui tá escrito You Can't Win Scene. Before there were reasons to fight I could understand, but I don't understand this. Even if you win, what have you won? Apollo's... Em grande parte tá sem mix nenhuma e eu deixei algumas específicas com delay e com reverb, que estão nessa track 20 aqui, ó. Reverb ali com essas configurações e um delayzinho bem forte para dar um impacto principalmente nesse drop inicial do beat. Então com todos esses sons, deu uma outra cara para esse beat, deu um outro dinamismo, vou falar assim. Eu achei que ficou bem legal. Para mim ficou muito legal isso, com esses sons, etc. Em relação ao arranjo, quando entra já essas automações também, não tem nenhuma parte fixa. Então, no máximo isso aqui, eu tentei cortar muita coisa, deixar bem estranho, bem esquisitão, um monte de corte, muita parte que é só o piano, muita parte que sai alguma coisa e entra outra, tirar bateria, tirar elemento de bateria. Enfim, eu achei que ficou muito legal, só que não tem uma estrutura muito fácil de ser comentada. Eu tentei criar alguns momentos de calma, alguns momentos para mostrar que tem progressão, que as coisas estão crescendo, momento de clímax, que é esse aqui, que toca tudo junto, enfim. Em relação a automações também, para finalizar, tem alguns delays no piano, que eu tava mostrando, até que tive que desativar para poder mostrar antes, que ele vem bem de vez em quando, só aqui, ó. Tem o volume do ruído, que ele aumenta no finalzinho aqui pra, sei lá, não sair da vontade. E diminui o volume da master também para dar um efeitozinho aqui que tá fechando. E falando em master, de masterização aqui, de mixagem na master, é só um Fresh Air, que é um plugin que ajuda muito a dar um ganho nos médios e nos agudos. Eu aumentei um pouquinho que tá muito abafado. No Soft Clipper, se tivesse algum som clipando, algum som passando 0 dB. E é basicamente isso. Acho que não tem mais nada pra falar. Eu tava começando a fazer alguns vocais, mas eu vou regravar eles, não tá aqui também. Eu não mostraria, que eu tenho vergonha também ao mesmo tempo. É isso. Obrigado se você acompanhou esse vídeo inteiro. Espero que você tenha gostado. Talvez tenha aprendido alguma coisa, não sei, duvido um pouco. Mas é isso. Muito obrigado de verdade. Até a próxima.
it.